Olá galera, vamos estudar agora sobre o sistema cardiovascular e entender um pouco sobre o coração. Antes de falar do coração propriamente dito, eu gostaria de explicar a vocês sobre o sistema de vaso sanguíneo. Bom, o organismo humano ele possui basicamente dois tipos de vaso sanguíneo, as artérias e as veias. Aí você pode me alegar, Rosberg, e os capilares? Sim, os capilares também são vasos sanguíneos. Contudo, eles são uma extensão das artérias e das veias. Vou explicar isso para vocês. Bom, imagine que aqui nessa extremidade está o coração, não é? E que essa extremidade também se junta a essa, tá? Então, essa está ligada ao coração e essa daqui também ligada ao coração. Bom, as artérias que saem do coração em direção aos tecidos, ela sai rica em oxigênio. E esse sangue rico em oxigênio é denominado sangue arterial. Bom, a artéria que incide do coração é a artéria aorta. Ela é bem calibrosa. E ao se aproximar dos tecidos, conforme ela vai se afastando do coração, a artéria ela vai se ramificando em artérias menores, de calibre médio. Então essas artérias ramificadas de calibre médio são as arteríolas. Quando elas vão se aproximando dos capilares, elas vão se ramificando ainda cada vez mais, até o ponto de chegar aos tecidos e se ramificar tanto e de tal forma que esses vasos ramificados eles são tão pequenos e diminutos que conseguem entrar aos tecidos. Esses vasos pequenos, tá, são os capilares. Como esse capilar é proveniente da artéria, então desse lado aqui a gente tem capilares arteriais. Bom, a artéria está rica em oxigênio, sangue arterial. Aí sai do coração, passa pelas artérias, se ramifica em arteríolas, se ramifica ainda mais em capilares e chega aqui. Aí aqui nos tecidos há a troca gasosa, não é? As células vão querer o oxigênio e vão excretar gás carbônico, que vai ser jogado aqui nos capilares aqui de cor azul, que é o capilar venoso. Por que capilar venoso? Porque nesse caso pertence a um vaso sanguíneo chamado veia. O sangue agora, veio do coração em direção aos tecidos. Só que agora ele vai ter que ser renovado. Ele vai ter que ir para os pulmões. Mas antes de ir para os pulmões, ele volta para o coração. Então, os capilares, carregando gás carbônico. Então, o sangue aqui, ele é pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono, ou gás carbônico, tanto faz, como preferir chamar. Esse sangue é chamado de sangue venoso. Bom, o sangue venoso, ele vai agora em direção ao coração. Os capilares, eles começam a se unir, não é? É uma ramificação de capilares. Eles se unem e se transformam em veias de calibre médio, chamadas vênulas. E aí, essas vênulas, elas unem-se, se transformando em vasos de calibre maior, que são as veias, que nesse caso, as veias que chegam ao coração são as veias cavas superior e inferior. Ok? Isso aqui era o que eu queria explicar sobre vasos sanguíneos. Agora vamos ver o coração. Bom, a gente vai começar com os tecidos que revestem o coração e ver quais são as paredes do coração. Tá ok? Bom, essa primeira, veja aqui embaixo, externamente, aqui é a parte mais externa do coração, e indo nesta direção, a gente vai ter a parte mais interna do coração. Bom, então a parte mais externa, na parte mais externa do coração, a gente vai encontrar um tecido fibroso, muito resistente, não é? Que envolve o coração, é o pericárdio. Na verdade, a gente tem dois tipos de pericárdio, o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. O pericárdio seroso se divide em dois, em lâmina parietal e lâmina visceral. Mas aí a gente vai explicar daqui a um instantinho. Bom, o pericárdio fibroso
é o tecido mais externo que reveste o coração. Ele é bem resistente e assim ele evita que o coração distenda-se, né, aumente demasiadamente, tá ok? O pericárdio seroso, logo abaixo do pericárdio fibroso, a gente vai ter a lâmina parietal, tá? A lâmina parietal é um pericárdio seroso. Lembrando, peri, né, quer dizer em volta, cardio coração, em volta do coração. Então, esses tecidos aqui que revestem o coração o protegem, tá ok? Bom, entre o pericárdio seroso e o entre a lâmina parietal e a lâmina visceral, existe uma cavidade que é preenchida por um fluido. Esse fluido é chamado fluido pericárdico. E nesse caso, esse fluido, né, ele permite que não haja atrito, né, ou desgaste entre as lâminas parietal e lâmina visceral. Porque a lâmina parietal escorrega sobre esse fluido, evitando o atrito sobre a lâmina visceral. Tá ok? Esta cavidade é a cavidade do pericárdio e o fluido que nele está, como eu já disse, que está presente nessa cavidade, é o fluido pericárdico. Ok? Logo abaixo da cavidade do pericárdio, a gente vai encontrar um tipo de pericárdio seroso chamado lâmina visceral, e que nada mais é do que o epicárdio. Acima da lâmina visceral, a gente vai ter estruturas, né? A lâmina parietal e o pericárdio fibroso vão ser estruturas, tecidos que revestem o coração. A partir do epicárdio, a gente vai ter paredes que pertencem ao coração propriamente dito. Essa primeira parede mais externa, né, é o epicárdio. Logo abaixo dele, ou mais internamente, a gente vai encontrar o músculo estriado cardíaco, que a gente também chama de miocárdio. Ele é bastante espesso. É aqui que acontece as contrações do coração. Aliás, é esse músculo o responsável pelas contrações cardíacas. É um músculo involuntário e muito vigoroso. Abaixo dele, a gente vai encontrar a última parede, mais internamente, que é o endocárdio. Bom, agora a gente vai ver como é que funciona o fluxo sanguíneo por dentro do coração. Bom, antes de explicar o procedimento, eu vou falar aqui das estruturas e da importância delas para vocês, tá ok? O coração, ele está dividido, né, ele possui 4 cavidades, sendo 2 no lado direito, 2 no lado esquerdo. E como vocês podem ver aqui, né, elas são átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O lado direito está, aliás, aqui ó, o lado direito está separado do lado esquerdo devido à presença de 2 septos. O septo interventricular, que separa os ventrículos, e logo aqui mais em cima, o septo interatrial, que separa os átrios. Esses septos eles são muito importantes, pois eles não permitem que o sangue do lado esquerdo se misture com o sangue do lado direito e vice-versa. Outras estruturas aqui, né, bem vistosas, que vocês estão vendo aqui em branco, são as válvulas, tá ok? As válvulas, elas têm como objetivo não permitir, não é, ou regular, na verdade, o fluxo sanguíneo de uma cavidade para a outra, né? Nesse caso, a válvula mitral, que se encontra no lado esquerdo, que também pode ser chamada de válvula bicúspide, e a válvula tricúspide, que se encontra no lado direito. O que é que elas fazem? Ó, eu vou explicar com a válvula tricúspide, mas a mesma coisa serve para outra válvula aqui. O sangue, quando ele chega no átrio, não é? Ele deverá passar para o ventrículo direito. Contudo, se o ventrículo direito, né, ele ainda estiver com sangue, preenchido com sangue, o sangue não pode entrar aqui, senão vai transbordar, vai haver um problema. Então as válvulas, né, nesse caso a válvula tricúspide, ela se fecha
não permitindo que o sangue passe para o ventrículo nesse momento que ele está todo preenchido. Quando o sangue ele é injetado para fora do ventrículo e aí ele se esvazia, aí o átrio direito agora ele consegue, como eu posso dizer, injetar o sangue para dentro do ventrículo direito, pois a válvula tricúspide ela se abre, tá ok? Então, quando o sangue deve passar, porque o ventrículo já pode receber sangue, a válvula ela se abre. Lembrando, a mesma coisa vai ser para a válvula mitral. Essas duas válvulas aqui que estão nas artérias, uma na artéria aorta e outra na artéria pulmonar, elas vão ter a mesma função, não é? Por exemplo, quando o ventrículo ele expulsa o sangue, essas válvulas elas têm que se fechar para que não exista, por exemplo, refluxo do sangue. O sangue não pode voltar, né, para o ventrículo. Então, elas se fecham, não permitindo o refluxo sanguíneo. Tá ok? Então, aqui a gente tem a válvula aórtica, porque está, né, relacionado com a artéria aorta, e essa válvula aqui é válvula pulmonar. Outras estruturas importantes da gente ver aqui, não é, são as veias pulmonares, que são em número de 4, 2 no lado esquerdo e 2 no lado direito. Tá? Essas veias pulmonares elas estão ligadas ao pulmão, e assim que acontece a hematose, né, a troca gasosa, o sangue rico em gás carbônico, ele libera esse gás carbônico e se preenche com oxigênio e se torna sangue arterial. Ele volta para o coração, tá? Através das veias pulmonares. Embora essas duas veias aqui do lado direito estejam se conectando aqui, parecendo que está se conectando ao átrio direito, mas na verdade ela desemboca aqui no átrio esquerdo, tá? Essas 4 veias pulmonares desembocam no átrio esquerdo. Vem lá dos pulmões com o sangue arterial recém-renovado, né? E o sangue arterial cai aqui nos átrios e vai ser distribuído para o organismo através da artéria aorta, tá ok? Então a artéria aorta vai distribuir o sangue rico em oxigênio para todo o organismo. Já a artéria pulmonar, né? Aqui a gente tem o tronco pulmonar, e se divide, né? Se ramifica em 2 artérias, a artéria pulmonar esquerda e a artéria pulmonar direita. E essa artéria ela vai fazer um processo meio que inverso, né? Na verdade inverso ao que as veias pulmonares fazem, já que as veias pulmonares estão trazendo o sangue rico em oxigênio lá dos pulmões. A artéria pulmonar, ou as artérias pulmonares, estão levando o sangue rico em gás carbônico, né, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, lá para os pulmões para que sofra hematose. Então o sangue, né, que está vindo do organismo rico em gás carbônico vai para os pulmões através da artéria aorta, e o sangue renovado volta para o coração através das veias pulmonares. Aqui você tem a veia cava inferior, aqui a veia cava superior, e elas fazem um trabalho meio que antagônico à artéria aorta. Por quê? Enquanto a artéria aorta está recebendo o fluxo sanguíneo arterial e permitindo que esse sangue arterial chegue aos tecidos, não é? As veias cavas estão recebendo o sangue que está vindo dos tecidos para o coração, né? Então, a ida do sangue arterial para os tecidos acontece através da artéria aorta. E quem recebe o sangue dos tecidos vindo para o coração são as veias cavas. Um detalhe, acho que já deu para entender ao longo da explicação, mas só para enfatizar, o lado direito do coração recebe sangue venoso, sempre. E o lado esquerdo do coração recebe sangue arterial, sempre também. É por isso, né, que aquela importância dos septos aqui, pois não permite que sangue arterial se misture com sangue venoso. Outra regra que talvez dê, se vocês raciocinarem bem, deu para entender, é que o sangue só chega ao coração através de veias, independente do sangue ser arterial
ou do sangue ser venoso? Veja aqui, o sangue arterial, né, entra no átrio esquerdo através das veias pulmonares que estão vindo lá, que estão ligadas aos pulmões e cujo sangue acabou de ser renovado. Então, o sangue volta para o coração aqui através de veias pulmonares. E o sangue que vem dos tecidos, rico em gás carbônico, né, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, entra no coração através de veias também. Obviamente, as artérias possuem função inversa. Ou seja, o sangue que sai do coração sai através de artérias, seja sangue venoso, seja sangue arterial. Então, o sangue venoso aqui está no ventrículo direito. O ventrículo direito ele se contrai. Aí o sangue venoso sai pelas artérias pulmonares esquerda e direita e vai para os pulmões para ser renovado. A mesma coisa acontece com o sangue arterial, só que agora através da artéria aorta. O sangue arterial passa pela artéria aorta e vai para os tecidos para oxigenar estes tecidos. Tá ok? Outra coisa, as cavidades que recebem sangue, né, que imediatamente o sangue que está vindo do organismo ou vindo dos pulmões, a primeira cavidade que recebe esse sangue são os átrios. E a cavidade, né, que injeta o sangue para fora do coração são os ventrículos. Nesse slide a gente vai ver como funciona a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. A circulação pulmonar é aquela onde o sangue rico em gás carbônico, né, o sangue venoso, ele vai passar pelos pulmões para sofrer a troca gasosa. O gás carbônico vai ser trocado pelo oxigênio. Então o sangue venoso se torna sangue arterial. Em azul, né, a gente vai representar o sangue venoso, em vermelho o sangue arterial. Bom, então o sangue arterial está saindo agora do coração através das artérias pulmonares esquerda e direita, tá? Embora só tenha saindo aqui da esquerda, mas está saindo da direita também, imaginem aí. Então o sangue está saindo aqui da artéria pulmonar ou das artérias pulmonares e está chegando aos pulmões. Aí aqui sofre, né, ocorre a troca gasosa. O sangue que era rico em gás carbônico agora se torna rico em oxigênio e esse gás carbônico vai ser liberado para a atmosfera através da expiração. Aí agora você tem sangue arterial rico em oxigênio, ele vai voltar para o coração. Aqui ele se bifurca porque ele vai entrar pela veia pulmonar direita e pela veia pulmonar esquerda, mas ambas as veias, não é, se acoplam no lado esquerdo do coração. Então, mesmo que essas artérias, aliás, essas veias pulmonares aqui estejam no lado direito, mas elas se prolongam, né, chegando até o átrio esquerdo. Então, o sangue arterial cai no átrio esquerdo, que bombeia esse sangue para o ventrículo. Aí, a válvula mitral ou bicúspide se abre, o sangue passa para o ventrículo que se contrai e injeta sangue para a artéria aorta, onde esse sangue vai ser liberado para os tecidos, para todo o organismo humano. Então, esse sangue vai lá para os tecidos, né? Aí lá nos tecidos ocorre a hematose celular, ou seja, a célula está absorvendo oxigênio e liberando gás carbônico. Aí esse sangue se torna agora, antes arterial, se torna venoso e vai retornar ao coração. Retorna ao coração através das veias cavas inferior e superior, né? A veia cava superior recebe sangue dos membros superiores, da região do tórax e da cabeça, pescoço e cabeça, enquanto que os membros inferiores, o sangue venoso ele adentra o coração através da veia cava inferior, tá ok? Chega no átrio direito, aí o átrio direito bombeia esse sangue para o ventrículo esquerdo, a válvula tricúspide se abre e o sangue é injetado. Óbvio que quando vai passar pelas artérias, as válvulas, tanto a aórtica como a pulmonar, elas se abrem, né? Aí nesse caso a válvula pulmonar se abre, o sangue que é venoso passa pelo tronco pulmonar e se bifurca aqui
na artéria pulmonar esquerda e direita e vai retornar aos pulmões, tá ok? E aí é renovado, se transforma em sangue arterial, aí volta pelo lado esquerdo do coração, né? Cai no átrio, ventrículo, artéria aorta, tecidos, volta pelas veias, cai no átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmões, e aí o ciclo se repete. Bom, já expliquei a circulação pulmonar, e essa circulação que sai do coração para irrigar os tecidos e depois volta para o coração novamente é a circulação sistêmica, não é? A pulmonar, coração, pulmão, coração, e a sistêmica, coração, tecido, coração, tá ok? Ou órgãos, enfim. Os movimentos que fazem o sangue sair de uma cavidade para outra, né, são dois, um de contração e um de dilatação. A sístole é a contração, então quando os átrios, por exemplo, se contraem, o sangue ele é injetado para os ventrículos. E quando os ventrículos eles se contraem, o sangue é injetado para fora do coração. Na diástole, não é o relaxamento do coração. Então, durante esse relaxamento, o sangue está preenchendo a cavidade. Então, quando o átrio se contrai, sístole, o sangue passa do átrio para o ventrículo. Aí veja, o átrio está se esvaziando. Aí agora ele está se contraindo, ele está se dilatando, sofrendo diástole. E a variação, né, de diástole e sístole é o que fazem o tum-tum-tum do coração. Tá ok? Gente, qualquer dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade. Um grande abraço e até a próxima.